Portanto, fique inteiramente à vontade para fazer mais algumas perguntas relacionadas ao assunto que estamos tratando hoje, a saber, o batismo bíblico por imersão. Tá, a Bíblia acabou... Antes de mais nada, eu quero dizer para você que a sua sogra está ali. Estou vendo. Está vendo? Olha que bonitinha, né? Muito bem. Desculpem, meus queridos, mas é inevitável deixar de fazer um comentário. Minha mãe, há cerca de 20 anos, é minha sogra, Azevedo. Queridos, e para você que não conhecia, aí está Fábio e Carla, vocês que não conheciam minha mãe, aí está... A Brenda conheceu minha mãe? A Brenda acho que teve a oportunidade de conhecer minha mãe. Eu acho que a Brenda conheceu minha mãe, sim. Mas, enfim, estamos juntos aí, hoje em família. Louvado seja Deus. Que surpresa maravilhosa você nos proporcionou, Kelly. Muito obrigado por isso, viu? Bom, a primeira pergunta que eu fiz foi quantos tipos de batismo? Tá. Agora, qual é o significado do batismo? O batismo tem, então, um significado? É isso que você quer saber? Qual é o significado do mesmo? Bom, o batismo tem um significado. E qual é o significado? A resposta, é claro, ela está na Bíblia. Onde? No livro de Romanos. Então, procure aí na sua Bíblia o livro de Romanos, tá? Livro de Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Ok? Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Vai trazer até você a resposta à pergunta da Cleo. Pergunta essa que era a seguinte: qual é o significado do batismo? Ok? Eu vou ler aqui para você, eu já localizei aqui na minha Bíblia e eu vou partilhar com você, participar a você a leitura agora, que diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Qual é a importância do batismo? Novidade de vida. Qual o simbolismo do batismo? Ressurreição. Quando você é batizado, é sepultado ali, então, naquele momento, os seus delitos, os seus atos contrários e alheios à vontade de Deus, bem como os seus pecados, e assim sucessivamente. E quando você volta do batismo, você volta, então, uma nova criatura. Então, meu amigo e minha amiga, qual é o significado bíblico do batismo por imersão? Ressurreição. Ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou. Quando você se batiza, você morre para as práticas mundanas, para o pecado e nasce para uma novidade de vida, agora com Cristo Jesus, regendo, direcionando a sua e também a minha vida. Amém? Amém. Entendi. Então, o significado do batismo é morte e ressurreição. Tá, mas como que Jesus foi batizado? Porque Jesus foi batizado. E como ele foi batizado? Como que Jesus foi batizado? De que forma Cristo foi batizado? E olha, eu quero acrescentar nessa sua pergunta por quem ele foi batizado também, não é? Uhum. Jesus, então, ele foi batizado por João, ok? Agora, como ele foi batizado? De que forma ele foi batizado? É essa a sua pergunta, né? Sim. Então, meu amigo e minha amiga, vem comigo na resposta, aqui, aonde? Na Bíblia, é claro. Em que livro? Livro de Marcos, no capítulo 1. Lá, juntos, nós vamos ler os versículos 9 e também o versículo 10. Marcos, capítulo 1, versículos 9 e 10. Enquanto você procura aí, eu procuro aqui também na minha Bíblia. Eu falei Marcos. Muito bem, aqui está, livro de Marcos, eu falei o capítulo 1 e mencionei a você os versículos 9 e 10. Capítulo 1, versículos 9
e 10, ok? Livro de Marcos, capítulo 1, versículos 9 e 10, nos traz a seguinte leitura, bem como a resposta da pergunta que a Cleo aqui fez. E diz o seguinte: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Perceba que o texto apresenta até o local onde o Senhor Jesus Cristo foi batizado. Presta atenção junto comigo, ele foi batizado no rio. O rio costuma ter muitas águas. Isso nos leva a entender que ele não foi batizado por aspersão. Ele não precisaria entrar no rio para ser batizado por aspersão, que é aquele meio, aquele batismo que joga uma aguinha na cabeça, entendeu? Ele foi batizado por imersão, porque adentrou o rio Jordão. Versículo 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Olha só que interessante. A pergunta que a Cleo fez foi a seguinte: qual a forma que como Jesus foi batizado? De que forma o Senhor Jesus foi batizado e por quem? Respondendo a segunda pergunta, por quem? Por João Batista. De que forma? Por imersão. E por que nós temos essa evidência? Por que nós cremos nisso? Que evidência nós temos de que, de fato, Cristo foi batizado por imersão? A evidência que temos, historicamente falando, é que ele foi batizado em um rio. Se o batismo dele fosse de outra forma, não haveria a necessidade do mesmo entrar em um rio, ok? Por essa razão, pelo fato de naquela época, bem como nos dias de hoje, o batismo e a cultura e a tradição dos cristãos naquela época serem batismo por imersão, bem como é a prática do cristianismo hoje, é que Cristo, então, adentrou o rio Jordão e por João Batista foi batizado. Respondendo a sua pergunta, de que forma Cristo foi batizado? Por imersão. É quando o corpo de uma pessoa mergulha totalmente nas águas, fica ali por alguns segundos, depois volta. Ok? Batismo por imersão é um batismo bíblico, que Deus espera que aconteça na sua vida e que já aconteceu também na minha vida e que também aconteceu na vida da Cleo e na vida da minha mãe. Ok? Amém. Amém. Então, Jesus foi batizado por João Batista. Mas que razão ele apresentou para ser batizado? Que razão Jesus apresentou para ser batizado? O que ele falou para ser batizado? Olha, essa pergunta ela abre um leque assim na nossa mente, onde podemos certamente refletir da seguinte maneira: Jesus não tinha pecados. Sim. Por que batizar se Jesus não tinha pecados? Qual a razão? Eu poderia certamente aqui estar dizendo a você qual a razão, mas eu prefiro que a Bíblia responda você. E a Bíblia, meu amigo e minha amiga, ela vai responder você agora qual a razão que o Senhor Jesus Cristo tinha para ser batizado por imersão. Abra a sua Bíblia aí no primeiro livro do Novo Testamento, a saber, o livro de Mateus. Procure o capítulo 3. Nós vamos juntos ler os versículos 13 até o versículo 15. Mateus, capítulo 3. Ok? Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 3, versículos 13 até o versículo 15. Ok? A pergunta que a Cleo fez foi a seguinte: que razão Jesus encontrou, apresentou para ser batizado por João Batista? Ok? Vamos juntos à leitura, Mateus 3, do 13 ao 15. Aqui na minha Bíblia, bem como aí na sua Bíblia, diz precisamente, exatamente o seguinte: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadiu, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O Senhor Jesus Cristo, ele estava se referindo aqui
as profecias messiânicas, as quais estão espalhadas ali no Antigo Testamento e que dizia que o Messias viria a esse mundo, que ele seria crucificado, que ele teria um ministério, que ao ser crucificado nenhum de seus ossos seria quebrado, que ele viria de uma virgem. Tudo isso está disposto nas profecias messiânicas no Antigo Testamento, que ele seria batizado, ok? Então, Jesus, ele volta-se para João e fala assim, olha aqui, meu querido, a propósito, os dois eram primos, tá? Eu acho que eu já mencionei isso para você em algum momento, a você em algum momento. Jesus então volta-se para João e diz assim, olha aqui, fique tranquilo, simplesmente faça o que se faz necessário ser feito. Nós precisamos cumprir as escrituras que falam ao meu respeito, ok? Então, a razão lógica, sobretudo bíblica, para que o Senhor Jesus Cristo fosse novamente batizado, tem que haver com as profecias messiânicas, as quais falam a respeito do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo durante 3 anos e meio na Terra. E é claro que durante esses 3 anos e meio, ele passaria como de fato, e literalmente falando, passou pelo batismo, ok? Então, eu acredito que eu respondi a sua pergunta. Foi a 4ª pergunta que você fez, que razão Jesus apresentou para ser batizado? Ele não tinha pecado. Ele não tinha outra razão senão mencionar o que os escritos diziam a seu respeito e o que se faria necessário cumprir. Precisamos cumprir toda a justiça. Não é isso que o texto diz? É justo que eu me batize, para que assim as profecias se cumpram. Ok? Me lembrei de uma história, a história de Paulo. Todos nós conhecemos a história de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Paulo, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele espancava os cristãos. E uma certa vez, Deus apareceu para Paulo. Deus falou com Paulo. Quando Deus falou com Paulo, que Paulo entendeu o plano da salvação, que Paulo entendeu que a vida que ele tinha não era uma vida que agradava a Deus. E ele entendeu o plano da salvação. Ele foi orientado a fazer o quê? Quando ele entendeu o plano da salvação. O que Paulo foi orientado a fazer a partir do momento que ele entendeu o plano da salvação, a partir do momento que ele entendeu a doutrina do povo do caminho, ou seja, a doutrina, o conceito dos cristãos, como os cristãos viviam, de que forma os cristãos adoravam a Deus. Então, a sua pergunta é essa. Qual foi a decisão que Paulo tomou quando fez todas essas descobertas? Porque Paulo, ele era um grande perseguidor do povo do caminho. Quem era o povo do caminho? Eram os cristãos daquela época. E somos os cristãos de hoje, porém não mais somos chamados de povo do caminho. Por que os cristãos eram chamados naquela época de povo do caminho? Porque eles eram perseguidos, tá? Então, as pessoas chamavam os cristãos de povo do caminho, porque em todo caminho tinha cristão, ok? Então, éramos chamados de povo do caminho. Paulo era um grande perseguidor do povo do caminho, ou seja, dos cristãos, que somos eu e você hoje, e daquela época, especialmente daquela época, tá? Só que um dia, ele, indo para uma determinada cidade chamada Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Já havia ressuscitado, ok? Já havia ascendido aos céus, ok? E nesse encontro ele ouve Jesus falando com ele. E ali acontece a conversão dele. Quando aconteceu a conversão dele, que ele entendeu o plano de Deus, o plano cristocêntrico de Deus na mente e no coração dele, ele tomou uma imediata decisão. E qual foi essa imediata decisão que ele tomou? Foi o batismo. E depressa ele se batizou, ok? Por isso eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, se você está entendendo, se você está compreendendo o plano da salvação,
o plano cristocêntrico da salvação na sua vida, não se demore a tomar a sua decisão. Paulo não se demorou em tomar a sua decisão. A resposta para a pergunta da Cleo está, é claro, na Bíblia. Onde? No livro de Atos. Qual capítulo? Capítulo 22. Qual versículo? Versículo 16. Vem comigo. Atos, capítulo 22 e o versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e o versículo 16. Ok? Diz assim, aqui na minha Bíblia diz assim, olha só, e na sua também. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ok? Então, por que você se demora em tomar a sua decisão, meu amigo? Quem sabe você já estudou a Bíblia, quem sabe não falta absolutamente nada para você, além de se posicionar ao lado de Deus e tomar a sua decisão de ingressar ao batismo, assim como um dia o Senhor Jesus Cristo, ele passou para o batismo. É claro que eu estou falando aqui com você, que ainda não passou por essa novidade de vida em sua existência, em sua carreira cristã. O Senhor Jesus Cristo, através da Bíblia, apela hoje ao seu coração para que você pense com carinho em seu batismo bíblico por imersão. Ah, mas quando eu estava lá na Igreja Apostólica Romana, eu fui batizado lá. Lá o sacerdote jogou uma aguinha na minha cabeça. Hoje nós aqui estudamos que o batismo bíblico original, reconhecido pela Bíblia, sobretudo por Deus, por Jesus Cristo, é o batismo bíblico por imersão. Ah, então o meu batismo lá não valeu de nada. Quando você foi batizado, você tinha o quê? 1 ano de idade? Você tinha 1 mês, você tinha 2 meses lá? Não sei, você sabia o que sobre as coisas de Deus? O que era o pecado na sua mente? Você já tinha pecado? Ok? Então, hoje não. Hoje a sua vida é outra. Hoje você tem consciência das coisas. Hoje você sabe o que é certo e o que é errado. Portanto, hoje o Senhor Jesus Cristo, que um dia passou pelo batismo, está convidando você para fazer o mesmo. Ok? Para fazer o mesmo. Respondida a sua pergunta? Sim, sim. Então, quando Paulo entendeu o plano da salvação, ele foi batizado? Quando Paulo entendeu o plano da salvação, ele foi, sim, batizado. Eu vou dizer aqui, e você vai ficar pasmo com o que eu vou dizer, mas ele foi batizado novamente. E eu fiquei realmente pasmo, quer dizer que Paulo já havia sido batizado antes. Lembra que no princípio do estudo eu disse que havia várias formas de batismo, porque estava banalizada essa questão? Perceba que a circuncisão era um tipo de cerimônia que eu vou particularmente, entre aspas, chamar aqui extra-biblicamente de cerimônia também de batismo, ok? Paulo passou por essa cerimônia, tá? Então, ele havia sido circuncidado. Na sequência, ele passou a fazer parte do sinédrio. Para se fazer parte do sinédrio, também tinha um tipo de cerimônia, havia um tipo de cerimonial para fazer parte dos 70 senadores, os quais eram a totalidade do Senado, do sinédrio, ok? Então, o que aconteceu? Paulo passou novamente por uma cerimônia na vida dele. E agora, cerimônia de batismo bíblico por imersão. O verdadeiro e único batismo válido e reconhecido pela Bíblia, tá? Reconhecido pela Bíblia, entenda isso. Reconhecido pela Bíblia. Vários batismos por aí, mas reconhecido pela Bíblia, só o batismo de Cristo Jesus, que foi por imersão. Assim também deve ser o seu, ok? E hoje, juntos, nós estamos aqui buscando compreender tudo a respeito do batismo. Entendi. Mas quando devo tomar a decisão pelo batismo? Agora,
Você deve tomar a decisão pelo batismo agora. Se você ainda não passou pelo batismo bíblico por imersão, e você está aqui estudando conosco já tem algum tempo, você já está juntamente comigo compreendendo muito bem as Escrituras, e se você ainda não passou pelo batismo, o dia é agora. O amanhã nós não conhecemos, ok? Um dia o Fábio e a Carla, que estão nos assistindo, eles tomaram a decisão pelo batismo. E eles foram batizados para a honra e glória de Deus. Amém. Ok? Eles entenderam que deveriam passar pelo batismo. Eles passaram pelo batismo. E eles agora professam a fé em Cristo Jesus, que em breve vai voltar para levar nós e também a família da Carla e do Fábio, que estão conosco aqui, bem como o Azevedo, a Kelly, a minha mãe, o Leandro, a Meire, o Caio, enfim, todos que estamos aqui. Deus quer ver cada um de nós no céu. Amém. Mas quanto a você que ainda não tomou essa decisão, hoje o Senhor Jesus Cristo está batendo na porta do seu coração. Hoje o Espírito Santo está incomodando você para que você se prepare, se organize e tome a decisão acertada de em breve, para a honra e glória de Deus, ser batizado. Amém? Então, quando eu devo tomar a minha decisão, quando a pessoa deve tomar a decisão dela de se entregar a Jesus por meio do batismo, hoje, não permita que o seu coração seja endurecido. Ok? Olha o que diz o livro de Hebreus no capítulo 3. Abra comigo a Bíblia no livro de Hebreus, lá quase no finalzinho da Bíblia. Livro de Hebreus, ok? Livro de Hebreus, capítulo 3 e versículo 15. Enquanto você procura aí, eu também vou procurar aqui o livro de Hebreus, muito bem. Aqui está o livro de Hebreus. E eu falei capítulo 3, tá bom? E o versículo é o 15. Aqui está também o versículo 15, ok? E olha que interessante, meu amigo e minha amiga, o que diz o versículo 15. Diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Você acredita que hoje você acredita que hoje você está ouvindo a voz de Deus? Se você acredita que hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Tome a decisão que se faz necessário ser tomada na sua vida. Decisão essa que um dia minha mãe tomou. Olha, se eu pudesse ler os pensamentos da minha mãe, mas como a gente consegue fazer uma certa leitura facial, eu diria que nesse momento, há pouco, ela estava explicando para a Kelly como foi o batismo dela. Ela colocou até a mão no nariz. Por quê? Porque quando você você ingressa ao batismo, é necessário que você coloque a mão no nariz para que não entre água, você feche a boca, entendeu? Foi assim que aconteceu com a Carla, com o Azevedo e com cada um de nós aqui, que já passamos por essa novidade de vida. E a Kelly estava ali, ou melhor, a minha mãe estava ali, falando a esse respeito. É isso? Sinalize aí com positivo, Kelly, se era isso. Ok. A minha mãe estava ali, olha só, 85 anos, ali dando o exemplo para você e dando o exemplo também para a minha pessoa, dando o exemplo principalmente para você que ainda não foi batizado, tá? Hoje nós temos um testemunho de uma senhora de 85 anos de idade, ó, tá ali firme nas promessas do Senhor. Isso não diz nada para você? Isso não quer dizer nada para você? Isso não toca o seu coração? Isso não move você? Isso não posiciona você? Pense com carinho, essa mensagem especial de hoje, ela é para o seu e para o meu coração, ok?
E caso você queira ouvir novamente essa mensagem, daqui a pouco ela vai estar disponível no nosso canal ali do YouTube. Você pode participar dela, compartilhar ela com quantas pessoas você bem entender. Ok? Muito bem. Há alguma outra pergunta? Sim, então eu devo tomar a decisão pelo batismo hoje, agora, correto? Isso. Você tomando a decisão pelo batismo agora, isso não quer dizer que você será batizado exatamente agora. Haverá uma preparação, haverá uma organização, haverá a marcação de uma data para que um pastor devidamente credenciado, sabe, para realizar essa cerimônia, faça o seu batismo, ok? O que você precisa entender é que você precisa se posicionar. Você precisa tomar a sua decisão. Não espere, porque o amanhã é desconhecido. Há um texto bíblico que diz assim no livro de Tiago, no capítulo 4, e o versículo 14, que diz assim, é como se Tiago, se esse apóstolo estivesse conversando com Deus. Ele diz assim, Senhor, o que é a vida? Tiago 4,14. Senhor, o que é a vida? E Deus responde na mente dele. O que é a vida? A vida é como uma nuvenzinha que logo se dissipa, que logo passa. Sabe, a sua vida e a minha vida é muito breve para ficarmos brincando de sermos cristãos, para deixarmos de tomar as decisões que se fazem necessários, que se faz necessário que venhamos tomar. Quem sabe o mundo inflama na sua mente. Quem sabe o mundo está consumindo você, mas há algo muito melhor do que tudo que você conhece a respeito do mundo. O mundo e suas fantasias não pode prover, meu amigo e minha amiga, a sua salvação, mas Deus pode. Por isso, hoje, Ele convida você para se posicionar diante dEle também, através do batismo. Amém? Amém. Ok? Então eu devo tomar a decisão pelo batismo hoje e agora, porque a minha vida é como um sopro, ela passa rápido. Mas o que eu devo dizer a respeito do meu passado antes de tomar a decisão pelo batismo? Toma a decisão pelo batismo. O que eu devo dizer a respeito do meu passado? O que imaginar a respeito do seu passado, ok? A partir do momento que você toma a decisão pelo batismo, a partir do momento que você ingressa ao batismo, Deus, ele sepulta os seus pecados. Deus, ele não se lembra mais do seu passado. Ok? Há também um outro detalhe muito importante a ser aqui considerado sobre essa questão de passado, tá bom? Por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar já com muitas pessoas a Bíblia, e essas pessoas tomaram decisão. Na cidade de São Vicente, eu estudei com uma família, especialmente com um rapaz que ele era usuário de drogas. E ele deixou a droga, se batizou, e hoje ele e a família dele servem a Deus, ok? Mas ele me fez uma pergunta que foi a seguinte: e quanto ao meu passado? E quanto ao meu passado? E a minha resposta para ele foi a seguinte: Deus, ele não leva em conta o tempo da sua ignorância. O tempo que você promovia coisas que não agradavam a Deus já se passou, e Deus entendia que você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Então, Deus não leva em conta, meu amigo e minha amiga, o tempo da nossa ignorância. A palavra ignorância é o mesmo que falta de conhecimento. Deus não leva em conta o tempo que eu passei sem ter um conhecimento da palavra de Deus. Agora, Deus vai passar a levar em conta a partir do momento que você conheceu. E você, meu amigo Caio, você Meire, você Leandro, você Rosana, você Kelly, você Brenda, você Cícero, você Walter, você Cleo, você Carla, você Fábio, você hoje conhece as Escrituras. Então, hoje Deus leva em conta as coisas. Você já não é mais uma pessoa leiga. Enquanto éramos leigos e não conhecíamos a palavra de Deus,
Deus não se importava porque ele entendia que você não tinha um conhecimento do que é certo ou errado biblicamente falando. Mas a partir do momento, Cléo, que eu tomo conhecimento das coisas de Deus e eu passo a errar, eu estou errando com consciência. Ok? Então, Deus será misericordioso comigo se eu reconhecer minhas debilidades, me aproximar dele e pedir perdão para ele. Do contrário, eu vou perecer. Mas espere, eu estudei tanto a Bíblia para perecer. Eu escolhi, mesmo conhecendo, fazer o que não deveria fazer. Agora, quando eu não tenho esse conhecimento, Deus não leva em consideração. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Portanto, você que pensa em breve em se batizar, entenda, o que passou, passou. O que conta para Deus é da sua decisão em diante. Será da sua decisão em diante. Bom, eu respondi a sua pergunta só de boca. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito? Sim. Abra comigo aí esse... É a última pergunta? Não. Não? Abra aí comigo o livro de Atos, capítulo 17 e o versículo 30. Atos, capítulo 17 e o versículo 30. Livro de Atos, capítulo 17 e o versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 30. Muito bem, aqui está. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Ok? Eu vou repetir o texto para você. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Amém? Então, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas a partir do momento que você se posiciona diante de Deus, uma nova vida deve ser o que deve permear a sua mente e o seu coração. O que passou, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, o que passou, passou. Deus apagou, jogou nas profundezas do mar para nunca mais se lembrar. Amém. Então, Deus não leva em consideração aquilo que eu fazia de errado antes de passar pelo batismo? Considerando que você não conhecia o que diz as Escrituras, é isso. Ok? Ei, e se eu conhecia as Escrituras e fiz coisas erradas, como fica a minha situação? Bom, Deus, nesse caso, ele é misericordioso com você, a ponto de perdoar você. Amém. E considerando que Jesus ainda não voltou, isso quer dizer que ainda há oportunidade para você. Se você precisa se arrepender de algo, se arrependa, Deus é misericordioso e ele quer prover a sua e também a nossa salvação. Ok? Então, é isso. Eu conheço. Como por exemplo, eu não vou mencionar nomes aqui, não é ético, mas eu estudei a Bíblia com uma pessoa que ela falou para mim que, infelizmente, tirou a vida de uma outra pessoa. Ok? E ela perguntou, e aí? Eu disse, Deus, ele é misericordioso. Ele tem um plano especial na sua vida. E o plano de Deus só pode acontecer na sua vida se você se arrepender de todos os seus delitos. E, nesse caso, você precisa também pagar de uma maneira, assim, pública pelo seu erro. Pois, então, essa pessoa, ela acabou sendo presa, ela pagou pelos seus atos diante da justiça, ela foi liberta, se entregou a Jesus, tomou uma decisão e hoje ela serve a Jesus, entendeu? Deus foi misericordioso com ela, foi. O passado dela está apagado? Está apagado. Está apagado, é uma nova criatura.
é uma nova criatura em Cristo Jesus. Difícil conversar sobre esse assunto, não é verdade? Quando envolve falecimento, quando envolve morte, às vezes ficamos imaginando onde estava Deus. O que Deus estava fazendo que não viu nada disso acontecer? Eu quero dizer a você que em breve nós vamos estudar a esse respeito. E você vai entender aonde estava Deus e aonde está Deus diante de tudo que está acontecendo em nosso planeta. E qual o posicionamento dele? Qual é a última pergunta mesmo? A última pergunta é: se eu atender a ordem de Jesus, o que acontecerá comigo? Você obedecer à ordem de Jesus, a qual diz respeito a ser obediente a Deus, a guardar os conceitos os quais ele deixou registrado na Bíblia, a passar também pelo batismo, que é um dos conceitos, o que vai, então, estar acontecendo na sua vida, o Apocalipse responde. O último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, responde no versículo 14. Último livro da Bíblia, último capítulo do último livro da Bíblia, capítulo 22 e o versículo 14. Procure aí na sua Bíblia, eu vou procurar aqui também na minha. Eu falei Apocalipse, ok? Apocalipse, último livro da Bíblia, o último capítulo do livro do Apocalipse é o capítulo 22, e o versículo que eu mencionei é o 14, ok? E vamos lá, então, a leitura. E a leitura diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E entrem na cidade pelas portas. O que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Felizes, a palavra bem-aventurado é o mesmo que feliz. Felizes serão aqueles que se lavarem nas vestiduras de Jesus, que entenderem que o sangue derramado por Jesus foi por ele, se arrependerem de seus delitos, de seus atos inconsequentes e alheios à vontade de Deus e passarem a fazer a vontade de Deus. O que acontecerá com cada uma dessas pessoas? Essas pessoas terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas, na cidade santa, na nova Jerusalém, na nova terra, e viverão ali eternamente. Lembra do estudo Nova Terra? E viverão ali eternamente. Meu amigo e minha amiga, vale a pena pagar o preço de fazer a vontade de Deus. Em breve nós estaremos em um lugar, em uma nova terra, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, onde ali não haverá morte, onde ali não haverá dor, onde ali não haverá sofrimento, onde ali não haverá doença, onde ali não haverá pandemias, onde ali não haverá injustiças. Todos seremos iguais e viveremos eternamente com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus Todo-Poderoso para sempre. Por isso, se você ainda não tomou a sua decisão, tome a sua decisão, se posicione diante de Deus. Deus está falando com você, Ele está chamando você. Ei, missionário, por que você insiste tanto? Eu insisto porque o meu desejo é em breve estar com você, no mesmo lugar que eu espero em breve estar e que hoje venho juntamente com a minha família caminhando. É para lá que eu vou, para a nova terra. É para lá também que você deve ir. Então, se prepare. Se prepare. Esse apelo é para o seu coração. E ele não é meu, ele é de Deus para você, ok? E a sua resposta não deve ser para mim, mas para Deus, que pode todas as coisas e deseja que você tome uma decisão ao lado dele. Amém. Voltando aqui à sua pergunta, o que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Estaremos em breve todos juntos para sempre. E não mais passaremos pela morte. Lá não haverá morte. Amém. Amém. Então, se eu atender a ordem divina, a ordem de Deus, eu vou ter direito de entrar nas nações celestiais, na Nova Jerusalém, pelas portas. E lá você disse que eu vou me alimentar da árvore da vida. Que árvore da vida é essa?
É aquela árvore que dá o seu fruto de mês em mês, durante 12 meses, frutos diferentes, é isso? Você já imaginou, Kelly? Você já imaginou, Fábio, Azevedo, Emily, Caio, Meire, Francivaldo, Cícero? Vocês já imaginaram uma árvore que cada mês dá um fruto diferente? Olha que interessante. Eu não sei quais são os frutos que dá essa árvore, mas vou colocar aqui algumas suposições. Janeiro é manga. Ah, janeiro inteiro, manga. Em fevereiro, fala aí uma fruta que você gosta. Eu gosto de pera. Pera, na mesma árvore, manga e pera. A Pêssego. Carla gosta de maçã. Você gosta de maçã? Dá um positivo aí. A Carla gosta de maçã, olha só. Então, maçã, janeiro, fevereiro, maçã em março. Eu não sei qual é a fruta da Kelly. Abre seu áudio aí, abre seu áudio, Kelly. Abre seu áudio e fala a sua fruta. O seu áudio. Maçã, uma pequenininha. A avó está falando que ela gosta das frutas. Gosto. Banana. Banana. Então, abriu banana. Olha só, cada mês um Laranja. fruto diferente, tá? Cada mês, durante 12 meses, um fruto diferente. Mas a folha dessa árvore é para a cura das nações, é para a revitalização das nações, é para o rejuvenescimento das nações. Então, nós vamos nos alimentar também das folhas dessa árvore. E o que vai acontecer com isso? Bom, a partir do momento que eu passar a me alimentar da folha dessa árvore, a Bíblia diz que eu vou crescer. Imagina, né? Para eu pegar uma coisa em cima do armário, eu tenho que subir em cima do banquinho. E lá no céu eu vou crescer, gente. Não vejo a hora de crescer. E além de crescer também, eu nunca mais vou ficar doente, não vamos envelhecer, não vamos sentir mais dor. A folha dessa árvore é para a nossa cura, é o nosso remédio, é o nosso alimento. Então, vale a pena atender à ordem divina, vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena não só passar pelo batismo, porque se passarmos só pelo batismo, mas não atender à ordem divina, não fazer a vontade de Deus, eu não vou ter direito à árvore da vida. Então, vale a pena passar pelo batismo e vale a pena obedecer a Deus. Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 2 diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ok? São para a cura dos povos, para nos regenerar, para nos levar ao nosso estado inicial, primordial, de quando todas as coisas foram feitas. Então isso quer dizer que eu terei, então, a mesma estatura de Adão. Qual era a estatura de Adão? Por volta de 4 metros de altura, e Eva, por volta de 3,75 metros, segundo historiadores e teólogos, essa seria a estatura de Adão e de Eva. Eu vou me regenerar a esse ponto? Sim, você vai, e eu também vou. Mas você só vai, e eu também, se você e também eu obedecermos a Deus, fazermos a vontade dele, ok? Aí sim, nós estaremos na nova terra, e lá nos alimentaremos da folha dessa árvore que produz o seu fruto de mês em mês. Apocalipse 22, versículo 2. Louvado seja Deus na sua vida. Eu quero dizer para você o seguinte: nós estamos chegando ao final dessa nossa primeira série de estudos da Bíblia. Teremos aí, quem sabe, mais uns 3 estudos ainda. Mas depois, eu quero convidar você para estudar conosco as 7 cartas do Apocalipse, onde você vai entender, juntamente comigo, um pouco da sua história no cristianismo e a minha história, a nossa história no cristianismo, e o quanto o povo de Deus sofreu para que hoje nós pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Nosso próximo curso é sobre o livro do Apocalipse. Prepare-se, convide um amigo,
convide alguém que você gostaria que estivesse aqui conosco, compreendendo as palavras de Deus, as escrituras de Deus, e especialmente em breve o livro do Apocalipse. Amém. Amém. Muito bem. Esse é um momento onde nós abrimos para que você faça aí uma pergunta que está aí no seu coração, onde a mesma está relacionada ao batismo. Então, fique à vontade para, nesse momento, fazer aquela pergunta que está aí e não quer calar na sua mente e no seu coração. A Cléo está totalmente preparada para responder às suas perguntas. Está ouvindo, né, Carla? Você está ouvindo como ele me ama, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Walter está totalmente à disposição de vocês para responder. Rosana tem uma pergunta, por gentileza, Rosana. Você comentou que, a respeito, né, da pessoa, aceitou Jesus, né, depois que ele tinha cometido um delito, né, no caso, matou uma pessoa. Aí eu não entendi, porque a Bíblia fala que depois que a gente se arrepende, Deus esquece, né, como se jogasse nossos pecados nas profundezas do mar. Mas por que o livro lá no céu está registrado, tipo assim, vai estar registrado o que ele fez, né, a morte dessa pessoa. Mas Deus não esqueceu? Aí eu não compreendi isso daí. Ótima pergunta. Muito boa a sua pergunta. Ok? Eu vou responder a sua pergunta usando um procedimento que acontece na justiça. Uma pessoa, ela é condenada, ela vai a júri popular, ou melhor, uma pessoa, ela comete um delito, ela comete uma arbitrariedade, ela vai a júri popular, é condenada e cumpre pena. Ao sair dali, ela cumpriu a pena dela. Ela agora está livre. Porém, continua registrado nos livros o delito que ela cometeu. Na esfera humana, isso não é esquecido. Mas, na esfera espiritual, Deus esquece. Porém, o registro vai constar ali para que, no céu, a pessoa possa compreender por que ela está lá. Lembra quando fizemos o estudo sobre o juízo? Todos os nossos atos, lembra que nós comentamos que temos 2 anjos, um que nos protege e outro que escreve todas as coisas? Todos os nossos atos estão registrados nos livros da vida, ok? Esses livros estarão ali e serão abertos ali, ok? O que você fez de errado, Deus esqueceu e lançou nas profundezas do mar para nunca mais se lembrar. E Deus não vai mais, o que essa pessoa a propósito cometeu, Deus não vai mais se lembrar, ok? Mas estará registrado ali, porque no dia do juízo se fará necessário entender por que a Cléo está lá, por que o Walter está lá, por que o Azevedo está lá. Ei, ele fez isso, ele fez aquilo, mas Deus perdoou ele. Então, a expressão perdoar e lançar nas profundezas do mar quer dizer que Deus não mais vai acusar você, porque você foi perdoada pelaquilo que você fez. É isso, Cléo? Sim. Um outro exemplo, Rosana. A Bíblia diz que nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendem. E diz que quando eu perdoo, eu esqueço, correto? Quando eu perdoo, eu esqueço. Mas eu sou ser humano, eu sou uma pessoa. E quando eu perdoo alguém, eu esqueço? É apagado da minha mente? Não, lógico que não. Quando nós fazemos algo de errado e que nós nos arrependemos, não acontece uma amnésia na mente de Deus. Não vai acontecer uma amnésia. A Cléo é santa, ela nunca pecou. Não vai acontecer. Mas o que acontece comigo quando alguém me fere, eu fico com raiva dela, eu fico chateada, e aí eu tomo uma decisão de perdoar essa pessoa. Eu vou esquecer? Não, eu não vou esquecer.
Mas quando eu tomo a decisão de perdoar, o meu coração em relação à pessoa, ele vai ficar limpo. Eu não vou ter raiva dela. Se a pessoa me fere, me magoa, me humilha, me trai, e ela depois precisa de mim, eu vou ajudá-la. Mas por que eu vou ajudá-la? Porque apesar de todo o mal que ela me fez, eu não guardo raiva dela. Eu não guardo rancor dela, por isso eu vou ajudar. Ah, mas eu esqueci o que ela me fez? Não, eu não esqueci. Mas eu não tenho mais raiva. Eu perdoei. Deus, quando eu faço algo de errado e que eu me arrependo, que eu passo pelo batismo. O batismo, nós vimos que o significado do batismo é morte e ressurreição. Eu morro e agora eu levanto de novo, eu acordo de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele pecado ali que foi sepultado na hora do meu batismo, aquele pecado, Jesus, Deus, ele passou uma borracha em cima. Por quê? Porque apagou da mente dele? Não, ele passou uma borracha em cima, Rosana, para eu não ser julgada por aquele ato que eu cometi. Eu matei alguém, eu me arrependi. E agora, quando eu me arrependo, eu não vou ser mais julgada por esse ato que eu cometi. Não vou ser mais julgada, não vou ser condenada porque eu matei alguém. Não vou ser por quê? Porque eu me arrependi. Mas isso não significa que Deus tem uma amnésia, que ele não vai se lembrar que eu matei uma pessoa. Ele vai se lembrar, sim, que eu matei uma pessoa, mas ele vai se lembrar com um amor, com satisfação, com alegria no coração dele, que eu me arrependi. E ele tem a certeza que Satanás não vai querer me condenar porque eu matei alguém. Satanás não pode mais me condenar, porque eu me arrependi. E essa é a alegria de Deus. Então, Deus não tem amnésia. Ele vai se lembrar, mas você não vai ser mais condenada porque você se arrependeu. Conseguiu entender ou tem mais alguma dúvida, Rosana? Entendi. Entendi, sim. Entendeu? Ótimo. Muito obrigado aí pela sua participação. Excelente pergunta você fez. E, meu amigo, se você tem aí alguma pergunta nesse sentido, assim, por favor, faça. Temos mais alguma pergunta? A Zefa está falando. Não estou ouvindo, Kelly, o seu áudio. A Zefa está falando algo? Então, a avó está falando sobre o batismo dela, como ela se lembra, que ela ficou muito feliz. Fala, avó. No meu batismo, quando eu me batizei, eu fiquei muito feliz, eu estou muito feliz. Eu e a Rebeca. Amém. Ó, você lembra até da Rebeca que se batizou junto. É verdade, Nós muito batizamos lembrado. juntos. Mamãe Kelly, ela foi batizada juntamente Fala. com... Muito feliz por o Walter, por a Cleonice. Ela está muito feliz por vocês, que são uma bênção na vida Essa é a dela. bênção na minha vida. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória. Amém. Muito bem lembrado. Mamãe foi batizada, Azevedo, queridos, no ano de 2014, há cerca de 7 anos atrás, na Igreja Jovem de São Vicente, uma igreja que foi construída pelos jovens. Fica bem na pista para quem está indo no sentido Itanhaém, passa em frente a essa igreja. Ela foi batizada ali no ano de 2014, juntamente com a Rebeca. A Rebeca, na ocasião, tinha 8 anos de idade, ok? E mamãe tinha aí por volta dos seus 79 anos de idade. Portanto, isso já faz aí uns 7 anos e ela tem uma linda lembrança na mente e no coração dela do dia do batismo dela, juntamente com a Rebeca ali em São Vicente, ok? E eu acredito que você também, que um dia foi batizado, tem essa linda lembrança também no seu coração. Que momento festivo, né? Que bacana que foi, né? Louvado seja Deus por isso. Muito bem, se você tem aí ainda alguma pergunta, por favor, fale aí qual é a sua pergunta e na sequência nós estaremos, então,
encerrando hoje esse nosso estudo aqui diretamente da cidade de Itanhaém. Estamos aqui em Itanhaém. Eu não sei aí em São Paulo, não sei aí em Santa Catarina, mas eu sei que aqui está fazendo muito frio. Está muito frio aqui, ok? É isso aí. Se você tem alguma pergunta, fique à vontade. Não havendo pergunta, nós vamos encerrar com uma oração. Lembrando você que nas madrugadas mesmo, em meio ao frio, nós estamos orando por você e pela sua família. Estivemos há pouco com a Brenda, que se batizou recentemente. Hoje almoçamos ali na casa dela. Ela mora aqui em Itanhaém. Estamos aqui numa missão de 4 dias para estarmos apresentando a Brenda, que foi batizada em São Paulo e vai passar a frequentar uma de nossas igrejas aqui na cidade de Itanhaém, juntamente com sua família, juntamente com os seus filhos. Seja muito bem-vinda, Brenda, à família adventista do 7º dia. E você também, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado, porque você está aqui conosco já há quase 3 meses, ou pouco mais de 3 meses, e ainda temos aí uma jornada juntos, porque estaremos estudando mais para frente o livro do Apocalipse. A partir de quinta-feira da semana que vem, eu estarei em São Roque, e o nosso estudo vai acontecer da cidade de São Roque, ok? Uma cidade muito bonita. Eu estarei mostrando algumas fotos para você na oportunidade. Ok? Estaremos então encerrando. Minha esposa estará encerrando com uma oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai que habita nas alturas dos céus, nós te louvamos porque mais uma vez tivemos aqui a oportunidade de abrir a tua palavra e de ouvir a tua voz. O nosso muito obrigado ao Senhor. Queremos entregar em tuas mãos a vida dos nossos amigos. Queremos te pedir, Papai do céu, que o Senhor os batize com o poder do Espírito Santo, para que todos verdadeiramente possam estar se preparando para um dia herdar as mansões celestiais, para que no dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vier nas nuvens dos céus, todos eles, juntamente conosco, possamos entrar ali pelas portas na Canaã celestial, e todos nós possamos ter o direito de nos alimentar da árvore da vida, e assim também termos o direito de nos alimentar daquela folha onde vai nos transformar, onde vai nos dar saúde, vitalidade, aonde vai fazer de cada um de nós pessoas firmes, pessoas com saúde, pessoas perfeitas. O nosso muito obrigado ao Senhor. E lá nunca mais vamos chorar, nunca mais vamos envelhecer, nunca mais vamos ficar doentes, vamos ficar tristes, vamos viver em paz para todos sempre. Todos nós queremos esse privilégio. E é por isso que nós nos entregamos em tuas mãos. Entregamos em tuas mãos toda a tua humanidade. Entregamos em tuas mãos aqueles enlutados, que o Senhor possa o consolar. Entregamos em tuas mãos os enfermos, que o Senhor possa ser os médicos dos médicos na vida deles. Entregamos em tuas mãos aqueles que estão desempregados, os famintos, Papai do céu, que o Senhor os alimenta, que o Senhor os ampare, que o Senhor se revele na vida de cada um deles. Te entregamos em tuas mãos aqueles que estão passando por outros tipos de sofrimento, por angústia, por medo, meu Pai. Que a tua bondade, a tua misericórdia os alcance. Te pedimos essas bênçãos, não porque nós algum mérito, mas te pedimos essas bênçãos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Nos ensina a amar e respeitar uns aos outros, assim como o Senhor nos ama e nos respeita. Em nome e por amor de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. 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 Louvado seja Deus na sua vida. Obrigado por você estar aqui conosco. Que você tenha uma boa noite, um bom descanso e uma ótima semana com Jesus, cuidando de Amém. você, da sua casa e da sua família. Amém. Boa noite, Azevedo. Boa noite, Rosana. Leandro, em breve vamos nos ver, hein, Leandro?
Tá bom. Carla, Fábio, Emily, beijo em vocês.